Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais um webinar da CodeBuy. Entre os nossos temas, esse é um dos que eu mais tenho interesse. Nós vamos falar hoje de forma descomplicada e prática sobre o Regions, uma ferramenta da Vetex de localização que atende diretamente às necessidades das cadeias de comércio unificado, franquias, marketplaces, indústrias e suas cadeias. Ele atende a diversos fins para as expectativas do Omnichannel e para trazer as informações valiosas, grandes informações aqui. A gente está trazendo uma fera aqui conosco, Lucas, o Lucão, conhecido como Lucão. Ele é o nosso CTO da CodeBuy e tem bastante conhecimento para poder compartilhar com a gente, que seja para vocês conseguirem entender se vocês já estão utilizando de todo o potencial da ferramenta, ou para quem ainda não começou, né, se empolgar aí, colocar na pauta, no backlog e começar a executar aí dentro do seu planejamento. Então, Lucas, primeiro te agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e muito obrigado aí pela oportunidade de trazer esse conteúdo. E aí, passo a bola para você. Conta aí para a gente o que é esse tal do Regions. Boa, valeu pela introdução, Asaf, muito obrigado aí. Bom, basicamente o Regions ele está presente em lojas que precisam da localização do cliente para poder trabalhar, né? Para poder fornecer os serviços. Então, um grande caso é uma estrutura omnichannel, né? Então, vamos supor que hoje uma loja queira fazer a retirada, um cliente queira fazer a retirada de um produto em loja, né? Ele precisa, né, na verdade, fazer a busca desse produto na loja que está mais próxima da região dele, ou da região que ele queira escolher, por exemplo, né? Então, esse é um caso em que o Regions ele se aplicaria muito bem, porque a gente basicamente armazena um CEP do cliente ou a localização atual baseado nas coordenadas, né, nas geocoordenadas fornecidas pelo navegador do cliente, com as devidas autorizações, claro, pensando em LGPD, e através dessas informações, ou do CEP ou das geocoordenadas, a gente vai fornecer a melhor loja, a loja mais próxima daquele cliente, para que ele possa retirar o produto dele. Então, isso também é feito muito também para casos de entrega, né? Então, vamos supor que seja uma loja tenha múltiplos centros de distribuição, né? E pode acabar que ele queira a loja queira que seja enviado pelo centro de distribuição mais próximo da região onde o cliente está atualmente, né? Então, mas o caso mais comum mesmo é esse caso da arquitetura omnichannel, onde a gente tem essa aplicação de múltiplas lojas e retirada em lojas, e utilizar esses estoques das lojas. Muito interessante. A gente tem são muitas frentes, né? Porque a gente tem uma frente que eu achei super interessante, eu não tinha me atentado, sobre necessidades logísticas, né? E realmente, de fato, a gente teve uma experiência há um tempo atrás que teve relação com isso, porque tem até uma questão dos CPs, de uma questão de CNPJ, políticas comerciais, que precisava realmente fazer chamadas específicas a partir da região de entrega, né? Então, eu acho que isso aí já é um ponto. Você acredita que também impacta, talvez eu acho que também vai impactar de alguma forma, talvez o B2B. Também seria uma aplicação, né, do software VTEX, do uso da VTEX, que também poderia utilizar do Regions, correto? Correto, seria sim uma possibilidade, né? Acho que onde mais supre, né? Seja B2B, B2C, é na questão logística mesmo, né? Então, acho que essa é a parte onde mais a gente vai ter essa diferença, porque para o lojista, no final, o objetivo vai ser entregar o produto para o cliente que fez a compra pelo menor custo possível, né? Então, essa é basicamente a ideia, a regionalização
de um catálogo de produtos ou de entregas. É basicamente essa ideia que a gente consegue extrair do Regions. Lucas, uma coisa importante que eu estava pensando aqui. Nós temos também a marca que estimula, que convida o usuário a utilizar o serviço de pick-up in store, né? Ela tem benefícios que não são só de usabilidade, ela tem benefícios financeiros, né? A operação dela possivelmente vai ter uma saúde financeira mais positiva, principalmente porque os custos que estão diretamente atrelados ali, né, geralmente absorvidos pelo custo de frete, é o da primeira via. Mas a gente sabe que tem, às vezes pode acontecer de ter troca, pode ter acontecido de uma logística reversa, diversos fatores podem acontecer na hora da entrega, você pode não localizar o usuário e o pedido voltar, e no momento que você leva o usuário até a loja física mais próxima, você consegue dar para ele o benefício de uma entrega mais rápida sobre o produto, porque geralmente isso é viabilizado em poucas horas, né? Nós temos diversos casos de comércios unificados, omnichannel, dentro da Vetex, que tem dentro de grandes capitais, conseguem disponibilizar produtos em 2 horas, né? Isso desde eletrônico até supermercado, nós temos casos assim na Vetex, mas também tem um grande benefício, né? Que o usuário, uma vez que ele vai no ponto de venda, ele tem a oportunidade de comprar mais, né? Então, é muito interessante porque a gente, às vezes, está falando aqui no webinar sobre a função técnica, mas a gente não consegue, às vezes, perceber a quantidade de benefícios atrelados, né? Ela consegue oferecer uma experiência multicanal, reduzir seus custos, entregar um produto mais rápido e pode adicionar, fazer um upsell. Né? Muito benefício. Né? Você percebe algum outro... tem alguma experiência que você teve com algum segmento que você queria trazer, assim, olha, de um segmento que foi muito desafiador, configuração do Regions? Tem algum caso que você possa compartilhar conosco? Sim, sim. Esses benefícios são nítidos, realmente eles são muito presentes aí nas implementações que eu já presenciei do Regions, né? Uma outra questão que alguns lojistas costumam fazer e querem fazer é justamente regionalizar preços, né? Então, de acordo com a região do cliente, vai ter um certo preço. Isso para que possa ser embutido, por exemplo, o preço de frete, né? E o preço de frete não fique tão alto, por exemplo, na hora de fazer a cotação lá do frete, né? Então, basicamente, essa seria uma aplicação. E um caso que eu tive recente, né? A gente teve que fazer implementação de regions para uma loja de modas, em que basicamente a ideia do lojista era transformar as suas franquias, né? Inclusive a sua loja principal, em fornecedores, né? Em basicamente o CD, centro de distribuições. Então, cada franquia, por exemplo, ia ser responsável pela sua própria logística, ou o cliente poderia retirar o produto naquela franquia, de acordo com a região dele e de acordo com a loja selecionada, baseado no CEP fornecido pelo cliente. Esse foi um caso muito legal, porque a gente pôde ver muitas frentes, né, muitos desafios, né, desafios como que a gente acaba esquecendo, como, por exemplo, o fato de, e se a loja não quiser entregar, e se a loja não puder entregar, e o que acontece, por exemplo, se a loja não tiver o produto por conta de uma compra duplicada? E são coisas que podem acontecer, a gente viu muitas dessas prevenções já implementadas na Vetex atualmente, mas foi um caso que eu achei muito interessante, porque isso trouxe também uma economia até devido à pandemia, né? Por conta da pandemia, muitas centros de distribuições acabaram tendo que parar de funcionar e uma implementação foi necessário transformar cada franquia, né, que já não estava recebendo o cliente constantemente, da mesma forma que antes, em centro de distribuições. E funcionou
muito bem, né, para essa loja, e eu conheço outros casos que seguiram nessa mesma linha também. Nossa, que interessante, né? Porque, de fato, dá flexibilidade de não trabalhar com um modelo único ou uma receita padrão de mercado, né? O Regions, pelo que a gente está conversando aqui, está claro para mim que eu não tinha essa clareza sobre realmente essa questão da regionalização, né? Mas está claro para mim que ele é muito plural, né? Ele consegue, a partir do domínio do uso dele e todo, né, porque a gente, né, bem ou mal, a partir do evento, né, localização, é possível se determinar diversos eventos decorrentes, né? E aí quem conhece o potencial do software VTEX já sabe que é um pouco assim, né? Que tem a possibilidade de fazer diversos fins com uma determinada função, com um determinado endpoint. Mas para mim, pelo que eu percebo, acho que os varejistas, as marcas que têm, quanto maior a sua capilaridade, maior o benefício sobre essa aplicação, né? Hoje a gente vê um cenário muito complexo de econômico para se manter uma estrutura de lojas físicas, né, de grande porte, e a gente entende que o digital ele tem que ser facilitador, ele tem que ser um colaborador da sua estratégia de marca e não um canal concorrente ao seu físico, né? E tendo em vista isso, é que a gente selecionou o Regions como um tema dessa conversa, porque a gente acredita que dentro de um cenário de alta competitividade, muitos desafios econômicos que o Brasil vem passando, essa função, se bem executada, ela não só aumenta a venda, como diminui o custo, né? O que é aquela equação que todo mundo gosta aí, né? E, Lucas, você tem algum ponto a complementar antes de concluirmos? Sei que você já passou por diversos projetos dessa natureza, mas tem algum ponto que você queira trazer aí antes de finalizarmos? Cara, acho que eu queria só mostrar um caso, né, bem rapidamente, né, de uma aplicação, né, para que as pessoas possam ter a noção de como que Ótimo. funciona, assim, né? É algo para o cliente, é uma estrutura bem simples, né? Uma estrutura bem básica e provavelmente você, cliente, como cliente final, já deve ter visto isso em diversas lojas, né? E justamente, né? Essa é uma aplicação que era muito constante, porque pelos benefícios já citados anteriormente aqui, e para o cliente final, isso não tem quase nenhum impacto. Na verdade, o único impacto que teria, se a gente for chamar de impacto, é o fato de, por exemplo, caso ele opte pela retirada em loja de um determinado produto, é ele ter que se deslocar da casa dele para retirar o produto. Somente esse. Mas no caso aqui. E o benefício de conseguir um produto rápido, né? Que também é um grande benefício, né? É um grande benefício também, né? Muitas das vezes a gente não consegue receber o produto em casa. Então, é um caso que nem dá para dizer como impacto, né? E aqui a gente tem visualmente, né, um caso em que a gente pode selecionar aqui, né? Aqui ele já pega a minha localização e aqui eu posso dizer que não é minha localização e digitar, por exemplo, um CEP diferenciado, né? E esse aplicativo ele foi desenvolvido pela CodeBuy, né, que mostra esse modalzinho aqui com esse formato, utilizando todo o back-end, todas as tecnologias da Vertex para fazer essa regionalização. Então, a gente fez essa interface, mas já utilizando a estrutura e a infraestrutura da Vertex. E, basicamente, a gente digita um CEP, por exemplo, ele valida o CEP e a gente seleciona que essa é a localização atual. A partir desse momento, a minha navegação inteira dessa loja aqui vai basicamente considerar que eu estou naquele CEP. Então, ele vai me sugerir produtos que podem também ser voltados para a minha localização. E isso a gente pode falar de um contexto mais global, por exemplo, ou ele pode fazer a mudança dos preços, por exemplo, que é algo que é muito realizado quando se trata de regionalização.
E esses são alguns dos benefícios da regionalização, porque são muitos outros. Muito bom. É isso, pessoal. A gente tem muitas ferramentas com a Vertex. O importante é saber usá-las. A gente entende, o Regions ele vem como uma resposta exatamente para os desafios, né, do multicanais que enfrentamos hoje. Vem exatamente para poder atender as expectativas do usuário que é multicanal, que não é só digital. E como resposta para essa localização, a gente tem diversas frentes de trabalho, né? E o importante é que vocês tenham uma equipe capacitada, uma equipe profissional com conhecimentos sólidos de VTEX, I/O, para poder ajudá-los nesse desafio e nas configurações específicas que viabilizem, né, a identificação do local e suas correspondências, né? As respostas que a gente vai definir para cada localização. E é isso. Agradeço a todos que nos acompanharam. Lucão, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda, pela sua colaboração. Voltamos aí a gente já está pegando jeito nisso, com certeza a gente vai fazer muito mais webinar junto. E eu quero agradecer também para quem disponibilizou um tempo para nos acompanhar. Esperamos trazer sempre um conteúdo de forma prática e objetiva, para que de maneira rápida todo mundo consiga ter acesso a assuntos que muitas vezes são muito nebulosos ou complicados. E é isso. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Até mais. Até mais. Obrigado, gente.